Bom sábado, queridos amigos, que bom que nós estamos reunidos, participando deste culto de adoração ao nosso Deus. Você já cantou, você já orou, você já participou da escola sabatina. E nesse momento eu convido você a fechar os olhos para nós falarmos com Deus mais uma vez. Querido bom Deus e Pai, estamos, Pai, reunidos aqui neste momento com o propósito de ouvir a Tua palavra, de compreender um pouquinho mais sobre as vocações espirituais, a maneira que o Senhor nos capacitou e nos criou para cumprirmos um propósito dentro da igreja. Senhor, fale ao nosso coração através do Teu Santo Espírito, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos dar sequência à série Plenitude. Esse é o nosso segundo encontro. No primeiro nós apresentamos de uma maneira mais ampla a ideia de que cada um de nós foi feito de maneira individual, particular, singular. E quando nós nos unimos como corpo de Cristo sob a cabeça que é Jesus Cristo, nós crescemos e amadurecemos e esse corpo avança até alcançar a plenitude de Cristo. E é aí que vem o título da nossa série, Plenitude. Hoje nós vamos começar a falar sobre o apóstolo, que é o primeiro descrito no texto de Efésios capítulo 4, verso 11, onde diz que ele designou alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho como foi o chamado de Deus para mim. Quando eu era pequeno, eu sempre observava o meu pai como pastor e pensava em ser pastor. Mas ao terminar o terceiro ano do ensino médio, eu prestei vestibular para música. E comecei a faculdade de música. Fui cursando e ao longo do curso, trabalhando já na área, eu cheguei à conclusão de que eu não gostaria de continuar apenas no ministério, exercendo a música como trabalho. Eu senti Deus me chamando para fazer design digital. Comecei a faculdade e quando estava na metade do curso, numa semana de oração, lá no NASP São Paulo, eu senti Deus me chamando de maneira muito clara para ir fazer teologia. O chamado de Deus era para que eu saísse da minha zona de conforto, saísse da minha cidade natal e fosse lá para Engenheiro Coelho, onde passaria 4 anos estudando, me formando para ser pastor. E eu aceitei esse chamado. Durante o último ano de teologia, no meio do ano, eu lembro que estava nas férias de meio de ano, eu recebi uma ligação do pastor da igreja da Barra da Tijuca, pastor Dirceu Zanella. E ele falou comigo: Alejandro, você fez faculdade de música, não fez? Fiz. Você está se formando esse ano, não está? Estou. Você gostaria de vir ser pastor aqui no Rio de Janeiro? A minha lembrança de Rio de Janeiro era dos momentos que eu vim visitar familiares aqui na Ilha do Governador. Um abraço para todos vocês, queridos. E essa era o meu conhecimento sobre Rio de Janeiro. Nascido e criado em São Paulo, minha família, por parte de mãe portuguesa, por parte de pai peruano, imigrantes, um núcleo familiar muito pequeno, então a nossa família era tudo que nós tínhamos de família praticamente aqui no Brasil. E agora o chamado para sair da minha casa, sair da minha região de origem, Associação Paulistana, e ir ser pastor em outro lugar, um lugar desconhecido, uma nova experiência. E eu não pensei 2 vezes porque me veio à mente aquilo que eu aprendi quando era desbravador. Ir aonde Deus mandar. E eu aceitei esse chamado de Deus, vim para o Rio de Janeiro. E aqui tenho vivido experiências muito especiais nos últimos anos. Pastoreando 3 anos como associado aqui à Igreja da Barra. Depois 2 anos no distrito de Jardim Paulista, cuidando ali de 8 igrejas muito especiais que estão no meu coração. E agora já no 2º ano retornando à Igreja da Barra. Chamado de Deus, saia e vá.
E eu não sei para onde Deus irá me enviar depois daqui, mas uma coisa eu tenho certeza, aonde Ele me mandar eu irei. Hoje eu quero falar com vocês sobre o apóstolo. O apóstolo, ele é aquele que tem o chamado de Deus para ir. A palavra apóstolo na Bíblia, ela quer dizer alguém enviado, algo enviado. Deriva do verbo apostolém, que quer dizer enviar para fora. E no Novo Testamento ela é usada para descrever uma pessoa que é enviada como um agente autorizado, um representante de quem o envia. No Antigo Testamento a ideia era mais de algo enviado, né? Algo que é despachado, mas esse novo significado do Novo Testamento ele é muito importante para nós. O dicionário bíblico, léxico, ele diz que a palavra apóstolo no Novo Testamento ganha esse sentido do emissário, do enviado. E é sobre esse primeiro perfil, essa primeira vocação aqui de Efésios 4:11 que nós iremos falar hoje. O apóstolo, o enviado. E quando nós falamos de apóstolo no Novo Testamento, eu acho que logo um personagem lhe vem à mente, assim como vem a minha também. Quem que você pensa? Apóstolo. O apóstolo automático, o apóstolo Paulo. E realmente Paulo, ele foi alguém que teve um ministério do apostolado. Assim como os 12, mas de maneira muito especial, porque ele tinha o sentimento claro de que Deus havia enviado ele até os gentios. Nós temos um registro no livro de Atos de 3 viagens missionárias nas quais Paulo, ele sai da região da Judéia, ele atravessa a Ásia Menor, chega à Grécia, e ali em todas essas regiões ele vai plantando novas igrejas, criando novas comunidades, treinando novos líderes, novos pastores. O ministério do apostolado, extremamente conectado com a expansão do reino de Deus. Mas hoje eu não queria falar sobre Paulo, hoje eu quero falar sobre um outro personagem da Bíblia, que você deve conhecer também. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá no comecinho. Nós vamos retornar 4.000 anos na história, até encontrarmos um homem chamado Abrão, que mais tarde teve seu nome mudado para Abraão. E nós vamos entender como foi o chamado de Deus, o envio de Deus para ele. Abra sua Bíblia, capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ler a partir do verso 1, onde nós encontramos o registro do chamado de Deus para Abrão. O verso 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Deus chamou um homem e a sua família e prometeu abençoar não apenas ele, mas através dele, através da sua família, todo o mundo. Isso é fantástico porque nós vemos aqui Deus sendo apresentado não apenas como um Deus local, uma divindade tribal, um Deus insignificante como os deuses pagãos daquela época. E isso fica claro pelo contexto onde o chamado de Abraão acontece. Nos 11 capítulos que antecedem esse chamado, nós vemos claramente que Deus é o Criador, não apenas do planeta Terra, mas de todo o universo. Ele é o Criador não apenas da região da Palestina, mas de toda a Terra. E Ele cria não apenas o Abraão como pai de uma nação, mas Ele cria Adão como pai de toda a humanidade. O chamado e as promessas feitas por Deus a Abraão tinham como propósito não apenas abençoar um povo específico, mas alcançar, primeiramente, a sua família, toda a terra e, num momento final, toda
todo o universo. Todo o universo. O texto nos diz claramente, Deus disse a Abrão, saia e vá. O chamado do enviado, do apóstolo. Esse é o primeiro que é registrado na Bíblia como tendo sido enviado. E aqui nós encontramos 3 promessas que acompanham a ordem de ir. Vai. A primeira promessa é a promessa da posteridade. E você reparou como Deus, aqui no verso 2, diz claramente, eu farei de você um grande povo. Abrão, saia da sua família e agora você vai formar uma outra família. As famílias serão multiplicadas. A bênção da posteridade. E Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão quer dizer um pai exaltado, mas Abraão quer dizer o pai de uma multidão. Isso está registrado lá em Gênesis 17, verso 5. Nós temos uma segunda promessa. A segunda promessa, ela tem a ver com uma terra. Aqui nós temos no final do verso 1 dizendo que vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abrão, você irá para uma outra terra, uma nova terra. Abrão, a influência que eu quero que você tenha, ela não é apenas local. Nós precisamos expandir geograficamente. Abrão, vai para outra terra. Porque afinal de contas, o propósito é alcançar todo mundo. E a terceira promessa é a promessa de uma bênção. E se você reparar, a partir do verso 2, nós temos aqui a expressão bênção ou abençoar aparecendo 5 vezes. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Veja que interessante. O chamado para sair e ir, ele está conectado com o desejo de Deus. Não apenas abençoar uma família, uma comunidade, mas o seu desejo de abençoar toda a terra. O objetivo de Deus está conectado com toda a humanidade. Através da vida de Abraão e da vida também dos apóstolos enviados por Cristo e dos apóstolos modernos, Deus deseja que novas famílias sejam formadas ao redor do mundo, novas comunidades cristãs. Ele deseja que novas geografias sejam atendidas, sejam alcançadas. A expansão geográfica do reino de Deus. E Ele deseja, finalmente, que toda a humanidade seja abençoada. E você sabe muito bem que no nosso DNA adventista nós temos a missão de pregar o Evangelho aonde? A todo o mundo. Isso está conectado diretamente com a vocação espiritual do apostolado. Eu queria traçar um perfil do apóstolo para você entender melhor. Quem é o apóstolo? O apóstolo, ele é aquele que a singularidade do seu ministério reside na capacidade de trabalhos pioneiros, inovadores, de missão. Ele tem o perfil de supervisionar e de enviar pessoas para novas regiões, para novas áreas a serem alcançadas. Ele tem um senso muito forte, essa pessoa, de que ele foi enviado e tem um propósito específico conectado com esse envio. O apóstolo, ele tem um sentido interno, uma urgência ligada ao futuro, uma consciência das necessidades de amanhã. O ministério apostólico, ele procura atender e envolver causas de importância que são maiores que eles mesmos. A mentalidade é uma mentalidade translocal, uma mentalidade maior, mais abrangente do que o imediato, do que o local. O apóstolo, ele é o guardião do DNA da organização. Se nós somos uma igreja missionária, com um propósito missionário, uma missão mundial, é o apóstolo que é o guardião desse DNA missional, do envio, de alcançar a todo mundo. Normalmente, a pessoa que tem o perfil do apóstolo, ela é empreendedora, pioneira, estrategista, busca iniciar na organização ou no indivíduo esse propósito de serviço, de missão.
Comunidades apostólicas causam impacto através da sua extensão, se expandem. Pessoas apostólicas promovem mudanças, movimento. E assim, as influências apostólicas asseguram que o cristianismo seja transmitido de um contexto para o outro, de uma época para outra. Veja que fantástico a necessidade da igreja de apóstolos. O apóstolo é aquele que tem no seu coração o incômodo de ficar apenas num local. O apóstolo ele não se sente satisfeito apenas em frequentar a igreja e ficar aqui sentado assistindo programações ou fazendo eventos fechados. Ele tem um impulso para ir para fora, para alcançar as pessoas onde elas estão. E ele não somente se sente enviado, mas ele também mobiliza pessoas, ele envia pessoas, motiva pessoas a saírem do seu status de comodismo e a tentarem novas coisas, a buscarem pessoas onde estão. Esse é o perfil do apóstolo. E quando eu penso no apóstolo, eu não consigo deixar de falar sobre aquele que é o maior apóstolo. A Bíblia registra lá em Hebreus, no capítulo 3, verso 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em quem? Em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Jesus Cristo é, por excelência, o maior apóstolo. Jesus Cristo é aquele que foi enviado do céu em missão a essa terra. Jesus Cristo é aquele que deixou a família do céu, o seu lar, todo o conforto que existia para ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e veio obedecendo o envio de seu Pai. Nós lá na carta de 1 João, no capítulo 4, verso 9 e 10, nós encontramos claramente a ideia de que ele foi enviado. Diz que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e fez o quê? Enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus amou e enviou o seu Filho. Jesus Cristo é o enviado que expandiu o seu reino até onde nós estávamos perdidos. E é fantástico nós observarmos que Jesus Cristo não apenas foi o enviado, mas ele também enviou. Lá no finalzinho do Evangelho de João, no capítulo 20, nós encontramos Jesus se reunindo com os discípulos após a sua ressurreição. E ele diz assim: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai, agora Ele enviou os seus discípulos, e agora eles não são mais chamados de discípulos, agora eles são apóstolos, os enviados. Pena que muitas vezes nós não compreendemos que Deus nos enviou. E é por isso que nós precisamos na igreja de pessoas que tenham esse perfil de envio, esse perfil de mobilização para fora, para alcançarmos as pessoas onde elas estão e não apenas aguardarmos elas virem até nós. É por isso que a igreja, ela precisa do ministério do apostolado. E eu tenho certeza que hoje estão me ouvindo aqui pessoas que se identificaram não apenas com a minha história, pessoas que se identificaram não apenas com o chamado de Deus para Abraão, para sair e ir, mas que têm no seu coração muito forte a certeza de que Deus quer que elas vão para novos lugares, expandam o reino, alcancem as pessoas onde estão. Vocês foram chamados para ser apóstolos. E como a igreja é abençoada quando cada um de nós vivemos o sonho de Deus para nós.
quando cada um de nós vivemos as vocações, a vocação que Deus colocou no nosso coração. Como nós somos abençoados quando nós nos envolvemos e nos unimos como igreja, cada um usando os seus dons. E assim a igreja cresce e cumpre a missão que Jesus Cristo nos deixou, alcançando maturidade e a plenitude de Cristo. Eu gostaria de nessa manhã convidar você que se identificou com o perfil do apóstolo a viver o sonho de Deus para você. Eu queria convidá-lo a não deixar essa vocação parada. Nós precisamos de mais pessoas exercendo o apostolado dentro da nossa igreja. E Deus escolheu você, que tem esse perfil, para mobilizar a igreja, avançar e alcançar novas gerações. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado porque o Senhor levantou homens e mulheres que foram chamados e foram enviados. Obrigado porque graças a essas pessoas o teu reino se expandiu e chegou até nós. Chegou até este lugar, até a Barra da Tijuca. E porque hoje o Senhor também chama a cada um de nós. E de maneira especial algumas pessoas que têm essa vocação mais latente no seu coração, para sermos enviados, para expandirmos o teu reino, para alcançarmos novas comunidades, para formarmos novas famílias cristãs, Senhor. Querido Jesus, capacite-nos e usa-nos para a tua honra e para a tua glória, para o cumprimento da missão que o Senhor compartilhou conosco. Abençoa cada pessoa que está ouvindo esta mensagem e sente esse chamado no seu coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Antes de nós finalizarmos, nós vamos cantar uma música agora, Mensageiro. Cante bem forte do seu coração. Mas antes de cantar, eu queria fazer um convite para você. Nós estamos preparando um teste para você descobrir qual é a inclinação que você tem para qual dessas 5 vocações espirituais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Acesse o link que tem no nosso site, iasdebarra.org/plenitude, e ali você vai poder fazer o teste. E eu convido você a acompanhar as próximas mensagens e conferir se realmente esse teste que você fez é o perfil que você tem. E assim você vai entender melhor o chamado de Deus para você. Acesse depois no nosso site. E não perca nenhuma das mensagens que serão apresentadas daqui para frente. Eu desejo que Deus te abençoe ricamente. E que você realmente tenha a alegria de viver o sonho que Deus tem para a sua vida, o propósito que Ele teve ao criá-lo. Que Deus te abençoe. Um abraço grande.